aí, pessoal, beleza? Vamos a um vídeo de hoje? Então, as notícias de hoje, gente, vamos lá. É a estreia de David Ancelotti, né? É o nosso treinador, né? Ele está iniciando seu trabalho agora como nosso treinador. Na verdade, é o trabalho inicial. Ele nunca foi técnico, mas você pode observar que o cara ele sabe exatamente o que está fazendo. Quando o Botafogo ainda estava no jogo, né, com o Vasco lá no primeiro tempo, que o jogo estava parelho, né? Eles estavam bem assim, os dois times, os dois clubes estavam os dois atacando por igual. Só que aí o que acontece? Começou o segundo tempo, né? E, aliás, terminou o primeiro tempo e no segundo tempo ele já observou o que poderia fazer de modificação para melhorar o nosso time, para melhorar o Botafogo e o Botafogo ser mais efetivo. E foi numa dessas efetividades que o Botafogo concluiu o seu primeiro gol, né? Com aquela bola maravilhosa lá ao chute maravilhoso do Montoro, que o goleiro do Vasco, né, o Léo Jardim, deu rebote, e Arthur Cabral, né, como um centroavante nato, foi lá e botou para dentro. Agora o segundo gol, gente, o segundo gol foi muito melhor. Você pensa, aquela bola cruzada ali e o jogo lá, os caras jogando, fazendo linha de passe na frente da zaga do Vasco. Foi assim, fantástico. E finalizado com o Nathan Fernandes só botando para dentro, né? Foi show de bola. Foi maravilhoso. Então, e analisando já essa estreia do David Ancelotti, gente, eu posso falar para vocês aqui, como torcedor de Botafogo, que realmente foi uma boa estreia. E ele já mostrou a diferença de um time que vai para frente e um time que fica assim mais acuado, né? Então ele realmente cumpre o que ele falou. Ele vai botar o Botafogo ofensivo, porque ele tem essa veia ofensiva, né? Então é isso que ele vai fazer com o Botafogo, de verdade. Me agradou muito, gente. E vocês ficaram contentes? Ficaram felizes com essa estreia de David Ancelotti? Eu achei assim muito importante ele estrear já com vitória, justamente para calar a boca dessa mídia, nessa mídia podre, essa mídia clubista, que fala muito, né, exalta muito os 3 meses lá de treinador que o cara tinha só no Flamengo, né? A gente já sabe quem é que a gente está falando. E agora a vitória do David Ancelotti, ninguém falou nada, né? A vitória do Botafogo, comandada por David Ancelotti, nada foi falado, né? Mas enfim, é isso, essa é a nossa mídia, né? Enquanto isso, a mídia internacional rasgando elogios ao Botafogo. Gente, vocês viram o que o técnico do Chelsea, após vencer o Mundial, né, ganhando de 3-0, né, do PSG, o poderoso PSG, que perdeu para nós também, né? Lógico, né? Nós abrimos esse caminho das derrotas do PSG. Podemos dizer assim, né? Então, voltando a falar com o assunto, o que acontece? O técnico do Chelsea, após a vitória e a consumação do título, né, de campeões mundiais, ele enalteceu o Botafogo, porque ele falou que a partir da vitória do Botafogo sobre o PSG, ele pôde estudar os pontos fracos, né, do PSG, aonde ele poderia atacar, o que ele precisaria tomar cuidado. Então ele usou o jogo do Botafogo contra o PSG, né, com essa vitória que o Botafogo teve, como um parâmetro para poder ver o que dava para fazer para poder superar o PSG. E deu certo, hein? Tanto que eles se tornaram campeões. Muito interessante, né, gente? Enquanto a mídia internacional exalta o Botafogo, fala, né, dos feitos históricos, tanto no Mundial, agora também o Botafogo está sendo muito falado por causa do David Ancelotti, né, que é o filho de Carlo Ancelotti, o grande técnico do Real Madrid, não é? O ex-técnico do Real Madrid, agora na seleção brasileira. E a mídia que, após a vitória do Botafogo contra o Vasco, quase não se falou nada, né? Quase não se fala nada. Para eles é só mais um jogo, foi só uma coisa assim, vamos dizer assim, uma coisa assim do acaso. Um acaso, foi um acaso, né? E a gente sabe que não é assim, né, gente?
nós como amantes e torcedores do Botafogo, tudo que acontece aqui é com muita luta, é com muito empenho, é com muito sacrifício, porque o sistema futebolístico, né, que fala sobre as notícias aí, né, eles trabalham muito para poder desmerecer tudo o que é relacionado ao Botafogo, não é verdade? Então é isso, gente. Então, gente, é aí que acontece. E o Botafogo vem, né, com o seu poderio ofensivo, né, que realmente está ficando cada vez melhor, né? Digamos e sejamos sinceros em falar isso. O Botafogo, o John Textor realmente botou assim os olhos, veio de volta para o Botafogo, porque tinha deixado um pouquinho o Botafogo de lado para resolver os problemas do Lyon, né? E agora com os problemas do Lyon sanado, ele agora vai estar aqui integralmente ao Botafogo, né? Trabalhando com o Botafogo aqui e tal. E inclusive tem um jogador do clube lá do Marinax, né? Que foi esse para onde o Igor Jesus foi, né? Que agora me fugiu o nome dele, perdoe, gente. E tem um jogador lá, um brasileiro, Danilo, né? Que interessa ao Botafogo, já que é um jogador. Ah, lembrei, o Nottingham Forest. É o time do Igor Jesus e do Marinax lá, né? E também do zagueiro Jair. Então, gente, o Danilo interessa ao Botafogo. Não faz parte do plano lá do Nottingham Forest, né? E aí surgiu essa notícia aí. Agora eu te pergunto, será que o Danilo é uma boa opção para o Botafogo? O que vocês acham? Deixa aí nos comentários, né? Gente, o que vocês acharam das estreias do Caio Fernando, né? Que agora ele não quer ser chamado de Pantaleão, quer ser chamado de Caio Fernando. Então a gente respeita a vontade do jogador. É o zagueiro, né? Que chegou lá do Krasnodar, da Rússia. O que vocês acharam da estreia dele? Eu achei uma boa estreia, uma estreia segura, né? E também, né, o Joaquim Correia jogou muito bem, né, que alguns chamam de Tuco Correia, mas eu achei que jogou muito bem, né? Poderia ser um pouquinho melhor, mas enfim, é uma estreia, né, do Campeonato Brasileiro, aí tem muito o que fazer, muito o que melhorar, né? Agora, uma grata surpresa, gente, para mim de verdade mesmo, foi o Álvaro Montoro. Gente, o menino joga muito, hein? Garotinho, 18 anos, realmente ele veio assim, tomou conta da posição. Para mim, ele já é o titular, né? E cada vez mais ele vai melhorando. Mas só dessa estreia dele como titular ali, apesar da defesa frágil do Vasco, né, que não é muito parâmetro para assim, né, fazer teste, mas enfim, foi um jogo bom do Álvaro Montoro, achei assim muito bom mesmo, né? Também lá o Nathan Fernandes, que precisava muito também daquele gol, gente, para poder ele ter aquela confiança, né? É, desempenhar o melhor futebol. Ele tá precisando daquele gol para poder ter, assim, botar de vez a confiança, né? E ser aquele jogador que a gente espera que ele seja, né? No tempo do Grêmio, né? Quando ele jogava muito lá no Grêmio. Enfim. Agora sobre o Arthur Cabral. O Arthur Cabral ele ainda está um pouquinho assim, digamos que sem ritmo de jogo, né? Natural, mas contribuiu bastante, né? Estando no lugar certo, na hora certa, para poder jogar aquela bola para dentro. Né? Depois de um chutaço do Álvaro Montoro, ele foi lá e já usar aquele atacante oportunista que está na posição certa, esperando só a bola chegar. E aí, botou para dentro. E é isso aí, gente. E você que não é inscrito no canal, eu peço a você que se inscreva, deixa aí o seu like, porque o seu like também ele nos ajuda muito a, a impulsionar esse vídeo, né? E o algoritmo do YouTube entende que esse vídeo é bom e que pode ser passado à frente. Então eu peço a tua ajuda, você pode me ajudar? Estamos aí com a meta de querer chegar aos 5.000 inscritos. 5.000 inscritos no canal. Nós estamos com um pouco mais de 2.800 e pouquinho. Você pode nos ajudar? Obrigado, hein? E até o próximo vídeo, gente.